nosso Deus esteja nos auxiliando nesse momento tão glorioso que é o de ouvirmos a palavra dele, não é? Como o pastor colocou aqui, nós temos que estar com os ouvidos atentos e, em vez de dizer para, que o Senhor não fale mais, devemos dizer mais, Senhor, queremos ouvir mais de Ti, não é? E isso é o que devemos fazer. Para quê? Para que a gente se corrija, como o presbítero Marquinhos colocou aqui, para que a gente não viva na prática do pecado, para que a gente tenha armas a confrontar o pecado. Estamos estudando sobre os decretos de Deus, os eleitos e os não eleitos, e nós entramos para uma parte onde nós falamos, onde nós vimos que Deus decretou a salvação do seu povo, predestinou esse povo, escolheu esse povo para si, mas não baseado no que ele viu nesse povo de bom, não foi baseado numa fé preveniente, numa fé que ele previu no futuro que você teria e por causa disso te escolheu. Não foi por causa disso. Ele também não te escolheu porque você discerniu a fé. Teu raciocínio lógico fez com que você tivesse fé, e aí ele te escolheu para ele, te salvou. Foi o que nós já vimos, e nós vamos ver também que ele não te escolheu por causa das tuas obras, as tuas obras meritórias, que diz o seguinte: obras meritórias são aquelas que, conforme a crença de muitos cristãos, agradam a Deus quando o bem supera em valor meritório os males que praticaram, anulando-os. Ou seja, tem pessoas que acreditam assim, que olha, Deus me observa e Ele vê que as obras que eu pratico por Ele, o evangelho que eu prego, as coisas que eu faço, a obediência que eu tenho, ela supera a maldade que eu pratico. Então Deus olha, põe na balança e diz: não, você está no lucro porque você pratica obras maiores que os males que você faz. Assim a salvação se torna uma conquista do fiel. Então eles olham e dizem: não, foi eu que conquistei minha salvação, ninguém fez por mim, eu fiz por mim. Essas obras podem ser caritativas ou piedosas. Caritativas são aquelas que são dedicadas ao próximo, e as piedosas, as que são destinadas a Deus, como jejum, sacrifícios, submissão à igreja, confissão, comunhão eucarística, que é a Santa Ceia, assistência à missa ou ao culto, devoções, consagrações, penitências e outras coisas. Então são aquelas que você se volta para Deus, e aí você diz: nossa, faço tanto por Deus, eu estou sempre nos estudos, estou sempre nos cultos, eu oro tantas vezes por dia, e você vai olhando o que faz para Deus e o que faz para o próximo, e tem uma sensação de salvação. Eu sou salvo porque eu tenho essas obras. Veja só, nem mesmo as suas conquistas naturais vieram da tua capacidade, nem mesmo aquilo que você já conquistou de forma material é fruto de tua capacidade e de tua condição. Porque se você observar, um dos homens mais poderosos do mundo na época foi Nabucodonosor. Ele conquistou muita coisa, ele derrotou muitos reinos poderosos, e ele fez os seus palácios esplendorosos, jardins suspensos, algo que é admirado como uma das maravilhas do mundo na época de Nabucodonosor. E veja só como ele se portou diante de tudo isso. Ele se portou como muitos crentes se portam diante do que fazem. Olham para o que fazem, olham até onde chegou e começam a se vangloriar. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu
saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Você pode, Daniel? Daniel podia? Não. Daniel reconhece que não podia. Então Daniel aqui começa ensinando a Nabucodonosor quem é o ser humano, que só pode algo, que só chega a algo se vier por Deus. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas a um Deus. Percebe? A consciência é uma humildade genuína, porque é uma humildade que se fundamenta na verdade. Não é aquela humildade que você quer parecer, inferior, menor. Não é isso. É porque ele sabe de fato que ele não é nada. Ele tem consciência da sua insignificância. E aí ele diz: há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí ele diz, não é? Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu Senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como a dos animais do campo. Quem era em Nabucodonosor chegará a um estado desse. Dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então perceba, Deus resolveu mostrar a Nabucodonosor que ele não é nada, mas até então Nabucodonosor achava que era tudo. Aqui Daniel, ele está deixando bem claro que Nabucodonosor passaria por essa situação terrível. Agora eu fico imaginando Nabucodonosor no palácio, perdendo sua sanidade e se vendo como um animal, que isso era uma doença psicológica, e ele querendo comer comida de animal, porque se via como um animal, e não se comportando como deveria dentro do palácio. Pegue um boi e coloque dentro da sua casa e veja se ele se comporta. Ele sai derrubando tudo, ele não tem sossego enquanto ele não encontrar o ambiente que ele quer. Imagine os súditos, os servos de Nabucodonosor tendo que pegar ele e dizer: não, o rei vai morrer aqui, ele vai se ferir, vai ferir pessoas. Aonde ele quer ir? E soltou ele aonde ele se sentia bem. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Depois que você conhecer que não é você, mas que é Deus que domina, você terá o seu reino de volta. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, veja quem era Nabucodonosor por dentro. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Será que eu não fiz tudo isso com o meu poder e para a minha glória? Ele pensava assim, e ele acreditava nisso. Infelizmente, muitos cristãos acreditam assim. Quando é que você percebe que um cristão tem essa síndrome aí de Nabucodonosor? Quando ele tem raiva do outro, quando ele não consegue ter paz com o
a raiva, a amargura, o rancor é a denúncia de que você se acha melhor. Se você está amargurado, guardando uma raiva de alguém, é porque você sabe que aquela pessoa é falha e é digna da tua ira. E isso daí que Nabucodonosor estava vivendo, achando que era alguma coisa, olhando para tudo e para todos como inferiores, fez com que ele caísse. Falava o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou o reino de ti, acabou, chegou a hora, o acerto de contas. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e que o dá a quem quer. Vamos ver quem é que manda. Mas aí ele passa essa situação, e chega no dia da restauração. Mas ao fim daqueles dias, Nabucodonosor, veja bem como é que ele recobra a santidade dele. Sem perceber, ele olha para os céus. Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Quando ele olha para o céu, o entendimento dele volta. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. Agora ele reconhece o lugar dele. E eu pergunto, será que é preciso que Deus faça algo semelhante com você? Para você entender que não é nada, para você reconhecer o seu lugar, para você se recolher a sua insignificância e entender que você só é algo e só está no posto que está, porque você foi colocado aí. Bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Que diferença, hein? Todos os moradores de Nabucodonosor dizendo, fique bem claro, aquele homem que disse, eu com meu poder fiz tudo isso, agora ele está dizendo, todos os moradores da terra são reputados por ele em nada. Todos, junte tudo na humanidade, juntou é nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não há. Então Nabucodonosor entendeu bem quem ele era e quem era Deus. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico a quem? A ele mesmo? A ele como rei? Não, tem um rei ali com R maiúsculo. E glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba. O cristão, ele não sabe o perigo que ele passa, o risco que ele passa em andar em soberba. Se ele imaginasse que a qualquer momento Deus pode se levantar e dizer, quer dizer que você se acha tudo isso, deixa eu mostrar quem você é. Que terrível seria isso. Então por que não aprender com o sofrimento de Nabucodonosor? Observe, Deus ele diz assim, agora voltando, porque a gente falou em âmbitos naturais, em conquistas seculares, materiais. Agora
matéria, não conquista o que é material por suas forças, o que dirá do espiritual? Foi ele que conquistou sua salvação. Eu anunciei a salvação, diz o Senhor. Eu anunciei a salvação. Mas ele não só anunciou, não. Ele realizou-a e a fez ouvir. Deus estranho não teve entre vós, não houve. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então, a salvação pertence a Ele. Ele que executou. Agora veja só o que Isaías fala no capítulo 64, do 5 por diante. Tratando de Deus procurando por pessoas fiéis entre o seu povo. Deus vai passear por Israel e vai procurar um fiel. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça. Então Deus sai procurando aqueles que com alegria praticam a justiça, daqueles que se lembram de ti, dos teus caminhos. Deus está procurando. Eis que tirastes. Procurou e não encontrou. Então ele se irou, porque pecamos. Por muito tempo temos pecado. E aí vem a pergunta: e havemos de ser salvos? Será que eu vou bater no peito e dizer: me salvei com meus esforços, com meus méritos, com minhas obras meritórias? Será que isso é são? Não, por muito tempo havemos pecado e havemos de ser salvos. Aí você diz: não, mas eu tenho obras, eu tenho muitas coisas a mostrar, não é? De mudança de vida, de conquista, para Deus é nada isso. Observe que Isaías continua e diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo. Junte todos, juntou, todos são como o imundo, e todas as nossas injustiças, tudo que você faz de bom, reto e justo, sabe o que são? Trapos de imundícia. São como trapo de imundícia. Quer dizer que trapo de imundícia vai te salvar. Para a gente, esse trapo de imundícia não traz tanto impacto, por conta de nossa cultura. Mas nos dias de Israel, o leproso era abominável. Até os seus próprios familiares, aqueles que mais os amavam, expulsavam eles, para que eles morassem nas cavernas, distante da cidade, porque era sujo, era imundo, um leproso. E trapo de imundícia diz referência a essas ataduras que cobriam a lepra do leproso. Só que fedia, se misturava com pus e sangue, porque eles iam perdendo a sua pele, e eles tinham que tirar e renovar as ataduras. Então jogava aquela, nem o leproso queria mais aquela. E Deus está dizendo: está vendo suas obras de justiça? Essas que você bate no peito e diz que irão te salvar, para mim são como um trapo de imundícias. Aí ele diz: todos nós puxamos como uma folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Essa é a situação do ser humano. Essa é a situação daquele que confia em sua justiça. Aí ele apela para quê? Para a graça de Deus, para a misericórdia de Deus, porque só assim as tuas obras, as tuas justiças vão ter aroma suave diante do Senhor, se elas forem banhadas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Cristo. Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Tuas mãos. O que ele está dizendo é: eu não confio em mim, Senhor. Nós não confiamos nas nossas obras, por isso nós te invocamos como o Pai que o Senhor se fez sobre nós, para que o Senhor nos acolha, para que o Senhor nos veja, e para que o Senhor nos transforme.
Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres de nossa iniquidade. Olha, pois, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Ele apela para a eleição incondicional do Senhor, onde o Senhor elegeu o povo e disse: serão santos, eu declaro santo, mas não pela justiça deles, pela justiça do meu filho. É assim que você é santo diante do Senhor, e é assim que suas obras, por menor que seja, ela tem um aroma suave e um valor imenso diante do Pai, por causa de Cristo. Mas se você se gaba delas, você já apartou elas de Cristo, e elas se tornam em trapos de imundícia. Aí você observa Isaías agora 41, 23 ao 24. Diz o Senhor: anuncia-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Aqui Deus está usando ironia com a arrogância, com a petulância de Israel. Aí ele diz: eis que sois menos que nada, e menos que nada é o que fazeis. Vocês, suas obras são menos que nada. A abominação é quem vos escolhe. Se alguém escolher vocês, se alguém apoiar vocês, esses serão abomináveis também. Percebem o quão grave é você confiar nas suas obras, achar que é alguma coisa? E aí eu quero trazer para os irmãos os textos que provam que é Deus que faz tudo por você. O que você é hoje só é devido a Deus. Veja só, Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. Não os temais, porque o Senhor, vosso Deus, é o que peleja por vós. Aí Israel vai e vence uma batalha e vai bater no peito se gabando: não, eu que pelejei por vocês. Êxodo 14, versículo 25, diz: emperrou-lhes as rodas dos carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. É Deus que luta as suas batalhas. Você fracassaria no mesmo instante se Deus dissesse: meu filho, pelejei até agora por você, vou deixar você só com uma peleja. Era justamente essa o teu fracasso. E aí Isaías diz assim, no capítulo 26, versículo 2: Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. O que é que você faz por você mesmo? Nada. Todas as obras do cristão são feitas pelo Senhor. É isso que diz aqui em 2 Coríntios, por exemplo, capítulo 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E ele ainda diz: o que tens tu que não tenhas recebido? Mas se você recebeu, por que você se vangloria como se não tivesse recebido? E em Efésios, na sua epístola, capítulo 2, versículo 10, ele diz: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então você foi criado para as boas obras. Você foi eleito, predestinado para as boas obras. Se você não anda em direção às boas obras, se você não anda com as boas obras, você pode não ter sido chamado por Deus ainda, pode ter sido um eleito, você pode até ser um eleito, escolhido, mas que dizer que foi chamado para a salvação, não. Porque quem é chamado para a salvação, ele caminha com as boas obras.
que você foi criado em Jesus, recriado, nasceu de novo para isso, para as boas obras, e elas foram criadas por Deus, as quais Deus criou de antemão. Estas obras que você faz hoje foram criadas na eternidade. Essa era a guia do pastor Ivaldo, essa do pastor Marquinhos, do pastor Washington, pastor Betinho, e saiu dando, separando as obras de vocês, para que vocês andassem nelas. Aos Filipenses, Paulo diz na sua epístola, capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, ele que começou, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então o Pai começou a obra e o Pai vai terminar até a vinda do Filho dele. Percebe que a salvação é só mérito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque estou bem certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Filipenses 1:19. Aí ele diz no capítulo 2, do 12 e 13: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, trabalhem na vossa salvação, cresçam na vossa salvação. Nossa, está vendo que sou eu? Não, continue. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, a salvação, como o realizar as coisas concernentes à salvação, segundo a sua boa vontade. Então Deus é quem efetua em vocês o querer. Ah, pelo menos eu sou diferente de fulano. Fulano não quer, mas eu quero. Não se orgulhe nisso, não. Glorifique a graça de Deus, porque foi Ele que te escolheu para mudar o teu querer, e também para te dar capacidade de executar segundo a boa vontade dEle. Veja só, você precisa ter o sentimento que tinha Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 29, do 10 ao 14, é muito bonita a forma de Davi se relacionar com o Senhor e de ter compreensão, consciência do que ele tem, de que não veio dos esforços dele, da capacidade dele, da inteligência dele, dos recursos dele. Veja só, pelo que Davi louvou ao Senhor perante toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Davi era rei, mas ele estava dizendo: teu é a majestade, tudo isso é teu, Senhor. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Que consciência! Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer, e a tudo dá força. E ele continua: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu? Pergunta forte, hein? Para quem conhece, para quem tem autoconhecimento de si. Quem sou eu? Alguém pode dizer: tu és o rei. Eu dizer: tu sabe de nada, né? Quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos
devolveu, certo, irmãos? Então, eu encerro por aqui, agradeço a oportunidade e também deixo aberto para que, se os irmãos quiserem acrescentar algo, questionar, perguntar, alguma pergunta.